Aleluia. Desse mesmo espírito de adoração, abra comigo em Juízes 11. Juízes 11. Juízes 11. Vamos cantar, vamos pregar, vamos adorar. Aleluia. Todos acharam, diga glória a Deus. Jefté, o gileadita, era um guerreiro valente. Diga comigo, Jefté era de Gileade e era um guerreiro valente. Aqui diz, sua mãe era uma prostituta e seu pai chamava-se Gileade. A mulher de Gileade também lhe deu filhos, que quando já estavam grandes, expulsaram Jefté dizendo, você não vai receber nenhuma herança de nossa família, pois é filho de outra mulher. Então, Jefté fugiu dos seus irmãos e se estabeleceu em Tobi. Ali, um bando de vadios uniu-se a ele e o seguiu. Algum tempo depois, quando os amonitas entraram em guerra contra Israel, os líderes de Gileade foram buscar Jefté em Tobi. Venha, disseram, seja nosso comandante, para que possamos combater os amonitas. E disse-lhes Jefté, vocês não me odiavam e não me expulsaram da casa de meu pai? Por que me procuram agora, quando estão em dificuldades? Apesar disso, agora estamos apelando para você. Responderam os líderes de Gileade. Venha conosco combater os amonitas, e você será chefe de todos os que vivem em Gileade. Amém? Senhor, nós queremos colocar esta palavra diante de Ti. E te pedimos, ó Deus, para que esta palavra, ela venha, Senhor, até nós com um poder, para dividir a alma do Espírito. E que a alma se cale e o Espírito ouça o Senhor e fale através do seu Espírito. Nós te pedimos, ó Deus, para que sejamos ajustados, ó Deus, nesta noite, quanto à verdade daquilo que o Senhor tem para nós neste lugar. E te pedimos, ó Deus, estabelece a nossa origem no Senhor, para que o teu nome seja glorificado. Amém? Esse texto está falando sobre a história de um homem chamado Jefté. Pode sentar aí no chão. E qual que era a origem desse homem? A sua origem. A origem dele é que ele era fruto de uma promiscuidade. Ele era fruto da promiscuidade do seu próprio pai. E ele foi concebido num altar de imoralidade, porque o pai Gileade era um homem que deveria caminhar sobre um propósito de Deus. Porém, nós vemos que seu pai, apesar de casado, ter a esposa que tinha filhos, seu pai Gileade foi se envolver com uma prostituta. E desse envolvimento nasceu Jefté. E qual que era a perseguição que ele tinha? Ele tinha um legado de bastardia. E isso era terrível porque todo mundo sabia que ele era filho da prostituta. A identidade em que as pessoas olhavam para Jefté, diziam assim, o filho da prostituta.
Então Jefté, ele era o fruto de uma vergonha, porque a mãe dele era uma prostituta. Então, embora ele fosse filho de Gileade, e ele habitasse numa cidade chamada Gileade, ele vivia debaixo de uma sentença, debaixo de uma perseguição de rejeição, debaixo de uma grande acusação. A vergonha da sua mãe era algo que perseguia Jefté, e todos conheciam a sua origem. Eu tenho certeza que nem todo mundo aqui conhece a sua origem. É muito confortante você chegar no lugar onde as pessoas não conhecem a sua origem, onde as pessoas não sabem de onde você veio. Mas essa não era a realidade de Jefté, porque por onde ele andava, por onde ele passava, todo mundo conhecia a vergonha de Jefté, todo mundo conhecia a sua história, e a identidade dele era algo conhecido por todos que moravam naquela cidade. Então Jefté, ele era perseguido por um espírito de rejeição, porque ele não se sentia comum a todos, ele se sentia alguém diferenciado, não para o bem, mas para o mal. Então, imagine como era difícil para Jefté permanecer em Gileade. A palavra Gileade quer dizer monte do testemunho. Aquele homem com uma história tão difícil, morava num lugar chamado o monte do testemunho. Então ele estava numa terra boa. E embora ele seja o fruto da prostituição, ele foi gerado num berço onde havia propósitos de Deus. E a gente sabe que o diabo, ele é muito focado em perseguir algumas pessoas. O diabo, ele gosta muito de perseguir aqueles que são muito amados por Deus. Satanás, ele gosta muito de perseguir aquelas pessoas que possuem um brilho especial. Muitas pessoas pensam assim: olha, eu não queria ter um histórico tão sofrido, eu não queria ter uma história tão sofrida. Mas a verdade é que nós, seres humanos, só nos dobramos no sofrimento. Nós só nos dobramos diante de Deus no meio da dor. A dor, ela fez parte do ministério de Jesus. Jesus, ele teve que experimentar uma imensa dor para que ele pudesse então trazer vida para a igreja. Então, quando você estiver passando pela dor, entenda que no momento da dor você está sendo espremido por Deus. E Jesus, ele foi esmagado. E no momento em que ele foi esmagado ali, o que saiu de Jesus? Diga comigo: sangue, que representa a vida. Jesus foi esmagado para que dele pudesse sair sangue. Jesus foi rejeitado para que dele pudesse sair vida. Amém? E eu fico imaginando que Jefté deve ter dito: por que será que eu nasci? Por que eu tive que nascer dessa forma? Por que eu tenho que carregar isso sobre mim? Por que eu preciso carregar um fardo onde todo mundo sabe quem eu sou? Eu sou filho da prostituta, eu carrego um legado de bastardia, um legado que ninguém quer. A palavra do Senhor lá em Deuteronômio fala que os bastardos, eles ficarão fora da congregação do Senhor até 10 gerações, é isso? Até 10 gerações, os bastardos ficariam fora. E lendo esse texto e entendendo Deuteronômio, talvez ali Jefté pensasse aquilo e dissesse: não sobrou mais nada para mim, está tudo acabado. O que tem para mim? O que Deus pode ter para mim? Vivendo numa sociedade onde o pai que tem, a família que pertence é muito importante. Eu quero dizer para você que
O Pai que nós temos é o Deus Todo-Poderoso. E o lugar aonde o Senhor nos colocou no seu reino não é para qualquer um, mas somente para aqueles aonde as maldições foram quebradas. Amém? Nós vemos que Jefté, ele passa ali pela rejeição dos irmãos. Os irmãos disseram a ele, né? Você não vai herdar nada da casa do nosso pai. Por que eles disseram isso? Porque havia uma lei em Israel que os filhos bastardos não poderiam herdar nada de seu pai. Os filhos bastardos não tinham direito a nenhuma herança. Então os filhos de Gileade, quando olhava para Jefté, dizia: por que você está aqui na casa ainda do meu pai? Você está fazendo hora extra aqui dentro. Você não vai herdar nada daqui. E eles falavam isso com muita convicção. Eles falavam isso com muita ousadia para Jefté. E eu fico imaginando como Jefté ouvia essas coisas. Como ele ouvia dos seus próprios irmãos dizendo: pode ir embora, você não tem direito a nada, vai embora. Nada do que tem aqui um dia vai chegar nas suas mãos. Quantos aqui um dia foi humilhado dentro da sua casa? Quantos aqui um dia foi humilhado pelos seus próprios irmãos? E nós sabemos que a humilhação, quando ela vem para nos expulsar da casa do Senhor. Ela vem para nos expulsar do meio da família. Ela vem para nos remover do lugar de originalidade. O lugar original de Jefté era em Gileade e era na casa do pai. Embora bastardo, mas ele era filho legítimo de Gileade. E contra isso, ninguém poderia mentir, ninguém poderia dizer ao contrário de Jefté. O que condenava Jefté era a sua mãe, que era uma prostituta. E que ele foi gerado no ventre de uma prostituta. Eu acho tão interessante que, quando nós lemos o livro de Oséias, nós vemos ali uma palavra interessante. Quando o Senhor fala para o profeta: olha, profeta, está vendo aquela prostituta? Vai lá e casa com ela e tenha filhos com ela. O que a palavra do Senhor está dizendo? Que é lícito nos envolvermos com prostituta, é lícito ignorarmos o fato de que nós precisamos nos aliançar com pessoas que sirvam a Deus. Esta palavra de Oséias não é uma liberação para que nós cristãos possamos viver uma vida promíscua. Não é uma liberação de que, mas está lá, Deus falou para o profeta: casa lá com a prostituta e tenha filhos com ela. Essa palavra está se referindo a nós. Está se referindo ao povo gentil, que estava perdido, estava fora de um legado espiritual, de um legado eterno. Então, quando o profeta ele casa com aquela prostituta, é como se o Senhor estivesse dizendo que Jesus, que era o santo, iria casar com a gente, que éramos impuros, e através da santidade dele, nós nos tornaríamos santos. Amém? Então, naquele dia que você aceitou a Jesus, porque você entrou na presença de Deus, e porque você passou a caminhar com Jesus, a mesma santidade que está sobre a vida de Jesus, ela vem sobre a sua vida. Quando nós percebemos que nós estamos já caminhando sem santidade, quando percebemos que já não há mais em nós o desejo de permanecer em santidade, é porque rompemos, é porque já adulteramos contra Deus. Já aconteceu um adultério espiritual, quando nós começamos a adulterar a nossa vida em santidade com as coisas do mundo. O grande problema é quando nós já entramos em adultério espiritual contra Deus e não percebemos que nós estamos adulterando. Veja que a mulher adúltera, ela se envolve com um homem casado.
Ela está lá se envolvendo com o homem casado e muitas vezes ela gera com este homem casado. Mas é como eu estou dizendo, ela sempre será uma adúltera, porque ela está se envolvendo com alguém de aliança e permanecendo ali. Então, a sua identidade será de adúltera, pelo fato dela não estar numa posição original. Quando nós saímos da posição original de servir a Deus, de honrar a Deus, de sermos um cristão aplicado diante de Deus, com um coração quebrantado, com um coração voltado para Deus, quando nós começamos a nos dispersar das coisas espirituais, quando a gente fica um tanto frio, quando a gente começa a ficar um pouco disperso, frio espiritualmente, quando a gente começa a perder o desejo de estar na casa do Senhor, quando nós já não oramos mais, como nós já não lemos mais a palavra de Deus, aí a gente começa a se alegrar com outras coisas, começamos a ter prazer em outro banquete, começamos então a ouvir a palavra, e nós estamos ouvindo, e é tão interessante que quando as pessoas estão em guerra espiritual, algumas delas até dormem na hora que a palavra está sendo pregada. Sabe por que o Eutico dormiu? Porque ele estava numa guerra espiritual, ele estava ali para ouvir a palavra, mas havia um maligno guerreando contra ele, não querendo que ele entendesse aquela palavra. E por fim, ele cai e morre. Mas glória a Deus, que havia um ungido de Deus ali para ministrar a ressurreição sobre a vida dele. Há um ungido neste lugar, nesta noite, chamado Jesus Cristo. Ele é o ungido de Deus, e Ele está aqui para ministrar aquele que está caído. O Senhor está aqui para ministrar a ressurreição sobre a sua vida. Você só precisa desejar, você só precisa estender as suas mãos e dizer: Senhor, salva-me, salva-me, Senhor, salva-me, ó Deus. Então muitos de nós, muitas vezes, já estamos dispersos, casados com Jesus, e no entanto estamos flertando com algumas coisas do mundo. Tem muita gente em perigo, tem muita gente flertando com as coisas lá fora, flertando na internet. Você sabe que domingo passado nós recebemos a visita de um rapaz, um usuário que a gente já vinha orando, já vinha ajudando ele. Tentamos levar ele para a clínica, pagamos, compramos tudo que era necessário, fizemos de tudo. E quando foi domingo passado, ele falou assim: apóstolo, eu estou limpo. Eu falei: quanto tempo você está limpo? Ele disse: há 1 ano e meio. Eu falei: como você conseguiu isso? Ele disse: eu decidi. Eu tomei uma decisão. Eu tomei uma decisão na minha vida. Um dia ele disse que estava indo, acho que ia comprar droga, e de tanto clamar ao Senhor, ele disse que ouviu uma voz que disse para ele: volta para casa. E ele disse que deu meia volta, e aquele dia em diante ele tomou uma decisão de que ele não ia mais andar naquele caminho de buscar uma droga. E ele está confinado dentro de casa, trancado, e ele começou a fazer a batalha dele para que ele não cedesse às tentações novamente. Resultado de tudo isso, sempre vinha aqui sujo, desesperado, porque os traficantes queriam matar ele. Ele chegou aqui limpinho, arrumadinho, todo feliz. Ele disse: eu estou liberto e vou continuar liberto, em nome de Jesus. Então, são decisões que nós precisamos tomar em nossa vida. São decisões que nós precisamos tomar. Eu vejo aqui na história de Jefté, que ele estava sendo ali perseguido pelo espírito de rejeição, por causa das palavras, por causa da acusação de que ele era jogado na cara dele de que ele era. A mãe dele era uma prostituta, ele era o filho da vergonha, e ele não tinha direito a nenhuma herança da casa do seu pai. Mas aquele menino não fez nada para se tornar o filho da prostituta. Mas nós que estamos muitas vezes adulterando,
estamos em adultério espiritual, nós podemos tomar uma decisão de falar: eu não quero mais essa condição para mim. Eu não vou mais andar nessa condição. Adultério espiritual é quando eu sirvo a Deus, mas eu também sirvo aos outros deuses. É quando eu tenho um espírito de passividade na minha vida. Eu sei que está errado, mas eu não consigo parar. Eu sei que aquilo é forte, mas eu não consigo ficar sem ir ao encontro daquilo que vai me roubar, daquilo que vai me tirar da presença de Deus. Então, essa é uma noite para nós entendermos essa palavra. Ainda que nós estejamos aqui hoje como adúlteros, o ungido de Deus está aqui para nos salvar. Ainda que você realmente se encontre nessa posição, o Senhor está aqui para nos livrar. Ele está aqui para dizer: olha, tem uma herança para você sim. Você tem direito à herança. Jefté estava lá na casa do pai dele. Os seus irmãos olhavam para ele com toda a propriedade e diziam assim: ei, Jefté, você não vai herdar nada da casa do nosso pai por causa da sua condição. Você é o filho da vergonha. Mesmo que você tenha chegado aqui como filho da vergonha, quero dizer para você, há surpresas de Deus preparadas para você. O que Jefté não sabia era o que o Senhor tinha preparado para ele. Então, Jefté, ele era rejeitado pela sociedade também. Olha, lá em Juízes 11:7, fala que ele foi expulso, né? Falaram para ele: pode ir embora, sai fora. Nem a sociedade queria ele. Falou para ele: você não tem nada para você aqui. Quantas vezes o diabo coloca na sua cabeça que Deus não tem nada, que não tem nada para você, e muitas vezes Satanás consegue nos expulsar do lugar da presença de Deus, injetando pensamentos em nós, contaminando nosso coração com mentiras, contaminando nosso coração contra o irmão, contra a igreja. Irmãos, tem pessoas que quando chegaram aqui, adoravam, deleitavam, e agora? Não, é porque eu estou sabendo de coisas, não é porque disseram coisas, não, porque você não sabe o que aconteceu. Quero dizer para você, você não precisa se comportar como Jefté. Jefté não queria viver naquela vida, mas ele foi colocado, ele foi imposto naquela vida. E eu fico imaginando o sofrimento que estava sobre Jefté. E não é um sofrimento que você precisa passar. Olha só, naquele tempo, os filhos bastardos, eles se tornavam a escória da sociedade naquele tempo. E é tão maravilhoso que quando Jesus veio, ele mudou essa história. Hoje o que mais o Senhor tem feito é levantado aqueles que ninguém dá nada. Tem derramado óleo de unção sobre aqueles que ninguém dá nada, não é? Amém? Olha só, neste período, o pai de Jefté sabia daquilo que as pessoas chamavam Jefté, sabia que Jefté era chamado de filho da prostituta. O pai de Jefté sabia com a maneira que ele era tratado, como ele se tornou a escória da sociedade. Porém, nós vemos que seu pai, Gileade, ele ficou muito passivo àquilo que estava acontecendo na vida do seu filho. E nós não vemos na palavra que o pai de Jefté brigou por ele. É tão difícil quando o filho percebe que o pai não briga pelo seu filho. Que o pai percebe que o filho está sofrendo algo, e o pai está vendo e não faz nada. Havia um espírito de passividade sobre a vida do pai de Jefté. E aquilo tudo era maligno, porque o pai poderia defendê-lo, o pai poderia gritar e dizer: você é meu herdeiro sim, aquilo que eu tenho é seu. Mas ali Satanás tomou também a Gileade, aquilo se tornou uma cadeia espiritual. Se tornou uma cadeia espiritual tão grande que
Gileade se tornou passivo e Jefté começou a ser torturado, não somente pela sua casa, mas pela sociedade. Começou a ser torturado sobre aquela maldição que estava sobre ele. E eu quero dizer uma coisa para você. Se a tua história é um pouco parecida com a de Jefté, eu quero dizer que Deus tem um destino para você. Porque Gileade poderia dar destino para Jefté. Mesmo ele ouvindo todas aquelas coisas, havia uma passividade sobre a vida de Gileade. E Jefté, ele acaba se tornando órfão. Diga comigo, todo órfão rejeitado é adotado por Satanás. Porque Jefté, ele tinha um pai, mas o pai não o livrava de toda aquela sentença. Então era como se Jefté ele fosse órfão. Ele dizia, já que eu sou bastardo, filho da prostituta, eu sou a vergonha, eu sou o fruto de uma vergonha, eu sou a escória da sociedade, meu pai não faz nada. O espírito de orfandade entrou sobre a vida de Jefté, quando ele começou a dizer, eu não tenho ninguém por mim, ninguém trabalha por mim, ninguém me ajuda quando eu preciso. Deixa eu te dizer uma coisa, às vezes acontecem as coisas na nossa vida e o diabo ele vem administrar a nossa forma de enxergar aquilo que está acontecendo. Nem sempre o que está acontecendo é aquilo de verdade, mas o diabo ele corre para poder mostrar para você o contrário. Então ali Jefté falou, eu não tenho pai, eu sou órfão. Quem adota Jefté? Satanás. Todos aqueles que se sentem órfãos, são adotados pelo diabo. Olha só, quando ele se sente órfão, quando aquele sentimento de rejeição vem sobre a vida dele, a Bíblia diz que ele vai para um lugar chamado Tobi. Que nome, né, irmão? Olha para o irmão e fala, ô, meu irmão, não vai para Tobi, não. Fala, sai fora de lá. Sabe o que é Tobi? Diga comigo, lugar de orfandade e marginalidade. Sabe aonde era Tobi? Que nome, né, irmão? Era o lugar daquelas pessoas que se sentiam órfãos, aquelas pessoas que se sentiam esquecidas, aquelas pessoas que se sentiram abandonadas. E aí aquele lugar tornava essas pessoas que se sentiam sozinhas, abandonadas, esquecidas, tornavam elas marginalizadas. Era o lugar dos feridos e abandonados. Diga comigo, era o lugar de fuga e dos pervertidos. O que mais o diabo tem feito nesses dias? O diabo tem tentado direcionar muitos que o Senhor quer amar, a muitos que o Senhor quer tocar, a muitos que o Senhor quer ministrar sobre o coração deles. Mas o diabo, ele fica ali trabalhando na mente, trabalhando no emocional, mantendo pessoas feridas, mantendo pessoas machucadas pela sua história, machucada pela história da sua casa, machucada por um momento que ele viveu lá no passado. E quando ele chega que lá em Gileade não dava para ele é conduzido pelo próprio diabo ali para uma cidade chamada Tobi. E ali Jefté se torna marginalizado. Ali ele se envolve com tudo aquilo que não era para ele se envolver.
Você sabia que esta década é uma década de muita apostasia? Aquelas pessoas que foram escolhidas por Deus, aquelas pessoas que um dia chegaram na casa do Senhor, experimentaram de uma presença poderosa, adoraram em liberdade com o Senhor, vão acabar olhando para Deus e dizendo: não te quero mais, eu não tenho mais por que continuar servindo o Senhor. E o prazer delas vai se voltar para a marginalização, para a prostituição, para a promiscuidade. Quantas pessoas nós temos ouvido, quantos pastores promíscuos, pessoas que um dia foram chamadas pelo Senhor e hoje mantêm pecados ocultos na sua vida, mantêm uma linguagem promíscua, uma mentalidade promíscua, desejos promíscuos, e aquele desejo de estar na presença de Deus, orando, adorando, já não faz mais parte da vida dele. Deixa eu te falar, promiscuidade não está ligado só ao sexo. Promiscuidade está ligado naquilo que você fala e de quem você fala e o que você fala. Isso também é um pecado de promiscuidade. Isso também é um pecado de imoralidade. Imoralidade não é só aquelas pessoas que vivem na prostituição. Imoralidade são aquelas pessoas que falam contra os santos de Deus. Imoralidade são aquelas pessoas que falam contra a casa do Senhor. Por isso que a palavra do Senhor fala que nós não podemos nos assentar na roda dos escarnecedores. Irmão, não sente na roda dos escarnecedores. Nós sempre ensinamos sobre a ligação de alma. Com quem você tem ligado a sua alma? Você tem ligado a sua alma com alguém que tem fome e sede de Deus? Tem muita gente ligando a alma na televisão, assistindo Big Brother. Está ligando a alma com aqueles que não têm o que fazer da vida. Está adquirindo o linguajar dele. Está aprendendo a gíria deles do momento. Mas eu quero dizer uma coisa para você. Seu lugar é em Gileade, não é em Tobi. Seu lugar é em Gileade. Sabe o que significa o nome Jefté? Diga comigo: Deus abre. Por que será que o diabo assolava tanto a Jefté? Por que será que Satanás estava querendo muito jogar o pecado dos pais de Jefté sobre ele? Jefté estava condenado a pagar uma conta muito alta. Que culpa ele tinha de o seu pai, que era um homem que deveria ter compromisso com Deus, se envolver com uma prostituta, alimentar um relacionamento extraconjugal? Deixa eu te dizer uma coisa para você. A sua identidade, Deus, Ele conhece ela. Sabe por que você está aqui hoje? Porque existe algo muito bom em você. Se não fosse assim, você não estaria aqui hoje na casa do Senhor. O Espírito de Deus só tem insistido em você, porque existe algo. Não existia. Sobre Jefté, as pessoas falavam muito sobre o legado que ele havia herdado do pai carnal, mas ninguém se dava conta do projeto de Deus sobre a vida dele. Deus não estava levando em conta aquilo que ele herdou do seu pai da terra. Deus estava levando em conta sobre aquilo que Deus havia dado para ele. Sabe o que havia em Gileade? Diga comigo: provisão. O que é essa provisão? Diga: certeza do suprimento. Por mais que esteja difícil, querido, fica no lugar de provisão. Só assim você vai ter a certeza do suprimento. Outra coisa que existia em Gileade era a direção de Deus. Embora naquele momento as coisas não estavam fluindo muito bem, algumas coisas haviam sido dado origem, um pecado havia instalado, mas aquele lugar ainda havia orientação e propósito. Diga: a casa de Deus tem orientação e tem propósito. Diga: autoridade. Na casa de Deus existe correção e limite. Fala: na casa de Deus existe
correção e limite. Quantos aqui precisam de correção e limite? Lá em Hebreus 12 diz assim, ó, que sem santidade não veremos. Como que eu vou andar em santidade se não houver correção? Se não houver alguém que me corrige, se não tiver alguém que coloque limites em minha vida? Se você fugir da correção, e se você fugir daqueles que vão dar limite para você, você nunca vai chegar numa posição de santidade, e você vai ficar sem ver a Deus, porque só aquele que se sujeita a ser discipulado, a sentar e aprender a palavra de Deus, aquele que se sujeita a ser consolidado, é que vai alcançar a santidade. Esses poderão ver a Deus. A casa de Deus tem formação de caráter. Aqui você vai receber a personalidade do Filho de Deus. E muito mais, você será um transportador de uma herança espiritual com muito referencial de Deus. Quer ficar longe da casa de Deus? Quer vir na casa de Deus de vez em quando? Quer ouvir somente aquilo que te agrada? Você vai perder de ter o seu caráter formado. Quem precisa ter o caráter formado aqui? Quem precisa receber a personalidade do Filho de Deus? Ei, querido, nós precisamos lutar para receber a personalidade de filho. Quando eu falo personalidade, é você ter ações, atitudes e linguajar de filho. Muitos dizem ser filho, mas não tem atitude, não tem linguajar, não tem ações de filho, porque é o filho quer estar com o pai, o filho mora na casa do pai, o filho anseia por aquilo que o pai já preparou para ele. Nessa pandemia tem gente que está meses em casa e nem liga para vir para a igreja. Tem gente doidinho para acontecer alguma coisa, para ele dar desculpa, então, sabe o que é? Eu não vou precisar ir agora, não vai dar para mim ir, você sabe como que é. Tem gente encontrando prazer fora da casa de Deus. Tem muita gente encontrando sabores fora da casa de Deus. Que o Senhor nessa noite te dê um paladar espiritual aguçado, irmão. Porque o culto a Deus é um banquete que Deus preparou. Deus preparou um banquete para você nessa noite. Essa palavra aqui é para um alimento seu. É para que você possa se alimentar. Para que você saia daqui com o seu estômago espiritual cheio desse alimento que vai gerar personalidade de filho, que vai trazer sobre você um caráter cristão e que vai ativar você e vai tornar você ainda mais ansioso pelo Senhor. Existe uma herança espiritual que o Senhor quer dar a você. Você tem direito a uma herança espiritual. Eu sei que Jefté estava carregando um legado de orfandade. Diga comigo, em nome de Jesus, eu não vou carregar nenhum legado de orfandade. Lá em Lamentações 5:1, Lamentações 5:1 diz: lembra-te, Senhor, do que tem acontecido conosco. Olha e vê a nossa desgraça. Nossa herança foi entregue aos estranhos, nossas casas aos estrangeiros. Somos órfãos de pai, nossa mãe são como viúvas. A Bíblia diz que o povo chegou um momento em que eles perceberam que eles estavam órfãos, porque os seus pais haviam sido mortos, e eles se voltam a clamar ao Senhor. Eu quero dizer para você, querido, não espera a coisa ficar feia, para você cair em si e ver o quanto você errou e o quanto você poderia ter mudado a história. Hoje é uma noite de despertamento, aonde você pode dizer, olha, hoje eu vou dar um basta em algumas atitudes da minha vida. Eu fico imaginando que Jefté
Ele viveu em Gileade e ele ouviu muito falar sobre Deus. Ele ouviu muito sobre o propósito de Deus, porque ele estava em Israel. E quando ele decide ficar marginalizado, hoje as pessoas que se decidem marginalizar, já vão logo usar droga, já vai logo se ater em tantas coisas. Eu penso que se ele tivesse pensado, peraí, eu estou em Israel, eu vou aprender a lidar com isso, eu vou procurar uma formação sobre a minha vida, eu vou procurar um lugar de autoridade para me aconselhar, eu vou procurar ouvir o que eu preciso ouvir, eu vou ouvir mais e eu vou falar menos. Diga para o irmão, fala, irmão, uma dica. Dica, ouça mais, fale menos. Não deixe o diabo levar você para o lugar de fuga. Não deixe o diabo tirar você do centro da vontade de Deus, na casa de Deus, e colocar você no lugar de fuga. Irmão, é tão triste quando o irmão vem para o culto e fica lá fora. Ele nem foi escalado para olhar o carro e ele está lá fora, conversando lá fora, enquanto a palavra está sendo pregada aqui. Aí a gente fala, você foi para o culto, irmão? Fui. O que foi pregado? Era para ter uma briga santa para sentar na frente. Mas as pessoas vêm para a igreja, todo mundo quer sentar no fundão. Aí no fundão, irmão, você fica ouvindo toda a zoada das crianças ali. Senta aqui na frente, que a sua audição vai ser outra. Começa a mudar. Tem gente que vem para a igreja todo domingo, mas só que ele está sempre lá fora. Na hora da palavra, ele não aguenta o sono, ele cai para fora. Sabe o que é isso? Briga espiritual. Acho que o cara fica ali brigando e os demônios ficam, briga, 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 briga. Ei, quem não é espiritual não se encaixa num ambiente espiritual. Você está entendendo? Quem não é espiritual não consegue ficar num ambiente espiritual. A Bíblia fala assim, que a carne milita contra o espírito e o espírito briga com a carne. Mas eu sei que, em nome de Jesus, você vai tomar uma posição de legado, porque você vai carregar um legado espiritual. Amém? Não um legado carnal, mas um legado espiritual. Quando você vê um irmão na hora da palavra, se eles não tiver com o coletinho olhando o carro, está sobrando. Aí você já ora e fala, Senhor, esse irmão está sobrando aqui fora, tem misericórdia. Dá um folhetim de evangelismo para ele e vem para dentro. Querido, deixa eu te falar uma coisa. Muitas vezes, Tobi, que era um lugar de marginalização e de prostituição, de lugar de pessoas abandonadas e feridas, muitas vezes não está lá fora, está dentro de nós. Muitas vezes você não precisa ir a este lugar, mas este lugar muitas vezes já está dentro de você. Então hoje é tempo de nós dizer, Senhor, se este lugar está dentro de mim, hoje eu quero renunciar isso. E eu não quero mais fazer parte disso. E como eu disse para você, lá era lugar dos órfãos, lá era lugar dos feridos, lá era lugar dos abandonados. Mas esse não é lugar para aqueles que amam a Deus. Amém? Sabe o que acontece com Jefté? É algo poderoso o que acontece com Jefté. Mesmo ele estando lá, mesmo tudo isso sobre a vida dele, a Bíblia diz que os amonitas se levantaram contra Israel. E olha só, quem eram os amonitas? Eles eram descendentes de um povo que foi gerado sobre o pecado de incesto. Quando os amonitas vêm atacar Israel, os chefes de Israel falam, somente Jefté pode nos livrar dos amonitas. Ele sabe como lidar com esses homens. Deixa eu te dizer uma coisa.
A ferida que você tem não é por um acaso. Ela é uma ferramenta, ela pode ser transformada numa ferramenta. Aquilo que você viveu lá atrás pode ser transformado numa ferramenta espiritual. Porque quando aqueles que eram descendentes de Ló, porque os amonitas eram descendentes de Ló, os amonitas e os moabitas, eles eram fruto do relacionamento que Ló teve com as suas próprias filhas. E como eles vieram com grande fúria, os chefes falaram: nós precisamos de Jefté. Deixa eu dizer uma coisa para você. Você é importante no reino de Deus. Não importa a ferida, não importa o histórico, não importa a dor. Você é essencial no reino de Deus. Todo o seu passado é transformado quando você passa a caminhar com Cristo. Aquilo se torna uma ferramenta para Deus. E você pode ser ferramenta de cura e de restauração para muitos. Quando Jefté, ele é levado para Tobi, pelo espírito maligno, dizendo para ele: fica aqui, fica marginalizado aqui, fica sozinho aqui. O Senhor faz com que os chefes de Israel vá até a Tobi buscar Jefté. E eles olharam para Jefté e disseram para Jefté: Jefté, venha nos liderar. Aquele que era humilhado agora é chamado para liderar Israel. Aquele que ninguém dava nada, aquele que era acusado, que o povo dizia: ei, você não pode herdar nada, você não vai herdar nada da casa do seu pai. De repente, os chefes, os guerreiros de Israel, vai até Tobi dizer: Jefté, volte conosco, lidere-nos, venha nos liderar nessa batalha. Só você pode derrotar os amonitas. É o esquema da foto. Queridos, deixa eu dizer uma coisa para você. Uma vez gerado em Gileade, sempre em Gileade. Uma vez ouvindo a palavra de salvação, sempre o Espírito de Deus vai gemer com gemidos inexprimíveis para que você entenda o plano espiritual. Assim como foi com Jefté, será com cada um de nós. Salmo 68, 5, diz assim: Pai para os órfãos e defensor das viúvas é Deus em sua santa habitação. Ei, Deus não esqueceu de você. Ele sabe quem você é. Não importa para onde você tem ido, Deus é poderoso para te resgatar de lá, te levantar com honra e trazer uma restauração sobre você. Quem diria que Jefté seria tão importante? Quem diria que todos os governantes de Israel diriam: volta, Jefté, nós precisamos de você. Volta, Jefté, só você pode nos salvar. Eu quero dizer para você, meu querido, não importa o que você tem passado, não importa o que você tem vivido, eu quero dizer que você é uma ferramenta poderosa nas mãos do Senhor. Não deixe o diabo te desanimar, não deixe o diabo roubar você da casa de Deus. Não saia do caminho, não saia de Gileade, não entre em Tobi, porque esse lugar Deus não selou para você não. Deus não tem lugar de marginalização. E é tão maravilhoso que Jefté, quando ele vê aqueles comandantes chamando ele nem acredita. Ele fala: mas não foi vocês que me mandaram embora? Não foram vocês que disseram que eu não tenho herança nenhuma? Não foram vocês que disseram que eu não sou nada, que eu não sou ninguém? E ele fala: Jefté, reconhecemos quem você é. Diga aí para o seu irmão, fala: eu reconheço quem você é, meu irmão. Diga: eu reconheço que você é escolhido do Senhor. Eu reconheço que você é filho de Deus. Aleluia!
Quem é filho de Deus aqui? Talvez você tenha chegado aqui como Jefté. Talvez você tenha chegado aqui como Jefté. Mas você, querido, vai entender que Deus tem um lugar de vitória para você. Deus tem um lugar de vitória. Existe uma unção de Deus disponível para você. Você deseja essa noite esta unção? Fique de pé então nesta noite. Aleluia. Jefté, ele era um homem muito forte. Ele não sabia que ele era forte o suficiente, porque as palavras que estavam sobre ele limitavam a Jefté. Mas quando Jefté, ele é chamado por aqueles chefes para lutar ali em Israel contra os amonitas, Jefté fez uma batalha espiritual. Diga aí para o teu irmão, diga: você é guerreiro, você é mais guerreiro do que você possa imaginar. Você é muito mais forte do que você possa pensar. Jefté lutou com um principado. Sabe quem era o Deus dos amonitas? Você sabe quem era? Moloque. Jefté foi lutar contra o exército que tinha consagrações a Moloque. E aquele homem lidera o povo em Israel e vence a batalha. Ele vence a guerra contra um terrível principado. Eu quero dizer para você, você está aqui nesta noite e há uma unção de mais do que vencedor sobre você. Ei, você vai vencer. Eu quero dizer para você que você vai vencer. Eu não sei se você entrou no mesmo lugar que Jefté um dia, por causa de decepções e amargura. Mas eu quero dizer que o Senhor, Ele te escolheu, te trouxe aqui neste lugar, nessa noite, para que você saiba que o Senhor te escolheu. Não importa a ferida, não importa o histórico, não importa o que foi dito a você, não importa as palavras que foram liberadas contra você. Eu fico imaginando a dor de Jefté, o quanto ele sofreu, o quanto ele se entristeceu com tudo aquilo. Mas a verdade é que havia algo muito profundo e especial de Deus na vida dele. Eu quero dizer para você, existe algo profundo de Deus em você. Há algo profundo que foi plantado pelo Senhor em você. Talvez você não veja, talvez você não sinta, talvez o inimigo tenha trabalhado para que você não consiga se ver, para que você não consiga se perceber. E tudo que o diabo quer é encantar o seu coração por aquele ambiente de promiscuidade, aquele ambiente de pecado, aquele ambiente que vai tornar você derrotado. Enquanto Jefté esteve lá em Tobi, ele estava como derrotado, porque ele começou a se marginalizar. Ele começou a ceder aquilo que falavam com ele, aquilo que diziam para ele: ei, você não vai ter herança nenhuma na casa do seu pai. Ei, você não é ninguém, você não tem nada. Mas a verdade é que Jefté era filho de Gileade, de um homem que tinha propósito. Eu quero dizer, você é filho de Deus. Você é filho de Deus. Diga: eu sou filho de Deus. Diga: eu sou filho de Deus. Você precisa acreditar nisso. Sabe, querido, o inimigo tem trazido tantas investidas contra nós, porque está vindo um tempo que nós precisamos ter muita força espiritual. Você precisa ser forte para as coisas que estão vindo. Você precisa se fortalecer para as coisas que estão querendo acontecer nos próximos anos. O que vai fazer você permanecer firme na presença de Deus? O que vai fazer você ficar firme na casa do Senhor? O que vai levar você para um lugar de correção, um lugar de limite, um lugar onde você vai aprender a orar, falar com Deus? Os próximos anos, o principado vem para poder nos esfriar, para poder nos roubar, para poder tirar a gente de Gileade.
Diga: Senhor, eu não vou sair de Gileade. Diga: eu não vou sair do monte do testemunho. Ei, a casa de Deus é um monte do testemunho. A maldição de Jefté muitas vezes quer pegar aqueles que Deus escolheu. Aquele sentimento de orfandade. Quantas pessoas estão na casa de Deus e não se sente filho de Deus, não se sente amado por Deus, vem na casa do Senhor, não tem prazer de adorar. Deus vai mudar isso. Por isso que o Senhor abriu uma janela de acesso nessa noite. Foi por isso que o Senhor abriu uma janela de acesso nessa noite. E Deus quer que você entre nessa janela e que você acesse, que venha a autoridade sobre você e que você acesse isso hoje e que você saia daqui queimando por Deus. Que você saia daqui queimando mais por Deus. Jefté achou que a vida dele tinha acabado. Ele achou que aquele lugar era o lugar dele, distante de Israel, distante do projeto de Deus. Eu quero dizer uma coisa, que você só vai mostrar o que você tem no lugar certo. Jefté só descobriu que ele era forte, guerreiro e valente quando ele chegou em Israel, quando ele volta para Gileade e quando ele assume a posição de filho de Gileade. Tem uma canção muito antiga que diz: há remédio em Gileade, há bálsamo em Gileade, restaura a filha de Sião. Ei, nesta noite Gileade é a presença de Deus. Gileade é o lugar de restauração. A presença de Deus é lugar de restauração. Jefté só pôde descobrir o quanto ele era forte quando ele resolveu colocar a ferida de lado, quando falaram para ele: ei, Jefté, volta para Gileade, nós precisamos de você. Ele bancou de orgulhoso, dizendo: foram vocês que me xingaram? Não foram vocês que me acusaram? Não foram vocês que disseram que eu não vou herdar nada, que eu não sou nada, que eu não sou ninguém? Mas quando ele abandona a sua ferida e volta, Jefté se tornou um grande chefe de guerra. E Israel derrota os amonitas. Ei, é você que Deus escolheu para derrotar os inimigos de Deus. É você que tem a unção para derrotar os inimigos de Deus. É você que tem essa unção, é você que recebe nessa noite essa unção para derrotar os inimigos de Deus. E eu quero perguntar nessa noite: será que tem alguém aqui como Jefté nessa noite? E que precisa voltar em Gileade, que precisa largar as feridas, que precisa tirar a inflamação do coração, tira as inflamações do seu coração, tira as inflamações que o diabo colocou ao pé dos seus ouvidos, para de ficar inflamado, porque sem a ferida e sem a inflamação, você é um grande chefe de batalha, mas inflamado, o único lugar que você vai enxergar para você é Tobi. Olha que nome esquisito. Mas era um lugar de pobreza, era um lugar de miséria, era um lugar dos abandonados ficarem. Os abandonados chegavam lá e disseram: aqui é meu lugar. Todo mundo que estava lá eram os órfãos, aqueles que não tinham pai, aqueles que não tinham identidade, ficava lá. Aqueles que não tinham referencial nenhum, ia para lá, porque era todo mundo igual. Eu quero dizer para você que se você não tem, não fique no lugar daqueles que não têm. Corre para o lugar daqueles que têm, para que você possa adquirir aquilo que você não tem. Não se conforme caso você não tenha. Não aceite a verdade que te contaram, mas aceite a verdade que você tem aprendido com o Senhor. Então essa é uma noite de saída. Saia do lugar de rejeição e venha para o Senhor. Quantos precisam vir para Gileade nessa noite? Quantos precisam entender que são guerreiros e são vencedores? Quantos dessa noite precisa disso?
Quantos nessa noite falam assim, olha, eu preciso reafirmar isso na minha vida, que no Senhor eu sou muito mais do que vencedor, no Senhor eu sou mais forte, no Senhor eu posso, no Senhor eu me fortaleço. Vamos orar. Levante as suas mãos aos céus. Há uma janela de acesso nessa noite para os filhos de Deus. Os filhos de Deus nessa noite têm uma janela de acesso. Ei, que as questões de Jefité não venham sobre você. Se você tem vivido pensamentos como os pensamentos de Jefité, se você tem ouvido as coisas que Jefité ouviu, eu quero dizer para você, Deus tem um destino diferente para você. Deus tem algo muito melhor para você. Você ainda não acessou. Talvez você chegou aqui limitado, e talvez agora você trave uma grande batalha espiritual, mas o Senhor está aqui para guerrear por você. Vamos orar? Eu queria chamar os apóstolos, os pastores, para ficar aqui na frente, estendendo as mãos para a igreja. Quer subir no altar? É melhor ainda. Pode subir, vamos estender as mãos, e nós vamos orar. Oh, aleluia, estenda as suas mãos também, ore conosco. Ore conosco. Aquilo que o Senhor quer fazer neste lugar é maior do que aquilo que nós pensamos. Vamos orar, vamos orar, vamos orar ao Senhor. Diga, Senhor, eu não vou ficar no lugar de marginalização. Eu não vou ficar no lugar de vícios. Eu não vou ficar no lugar de prostituição. Eu também não vou ficar no lugar de mentiras. Eu não vou, Senhor, ficar, ó Deus, no lugar de acusações. Eu sou filho de Deus. E hoje eu decido abandonar as feridas. Hoje eu decido abandonar aquilo que eu ouvi, que me tirou da casa do Senhor e que me levou para um lugar de orfandade, num lugar de esquecimento, num lugar de miséria, um lugar de pobreza espiritual. Não, o Senhor não quer você no lugar de pobreza espiritual. Deus não quer você em lugar de mentira. Deus não quer você no lugar de abandono. O Senhor está aqui dizendo, ei, volta para Gileade, volta para Israel, se estabeleça em Israel, não saia de Israel, não saia da presença de Deus, não troque o banquete do Senhor por nada, não troque a unção do Senhor por nada na sua vida. Vamos orar, vamos orar. Tem pessoas aqui com os pés acorrentados, mas hoje o Senhor vai quebrar correntes. Hoje o Senhor vai colocar pessoas que dizem assim, eu até queria, mas eu não consigo. Pessoas que estão acorrentadas na promiscuidade, pessoas que estão acorrentadas sob palavras que ouviram, situações, pensamentos. Ei, você não é louco não, Deus tem um propósito na sua vida. Comece a orar comigo, ore, vamos orar mais forte, como nós cantamos aqui. O diabo não vai vencer sobre nós não. Essa é uma noite de vitória, essa é uma noite de libertação, essa é uma noite de receber a vida do Senhor, essa é uma noite de decisões. Talvez você diga, eu preciso. Vem aqui à frente, vem entregar sua vida, vem dizer, Senhor, sem o Senhor eu nada posso, sem o Senhor eu nada vou conseguir fazer, eu preciso do Senhor.